Boa tarde, eu sou Yuri Moura e está começando mais um Falando Sério, programa que você acompanha toda segunda e toda quinta, às 17h15, aqui no Canal 19 TV Vila Imperial. Hoje, como sempre, você acompanha as nossas colunas e fica por dentro do que acontece em Petrópolis. Ao meu lado já tenho Elianai Pereira e Vinícius Guimarães, que vieram contar a história do movimento legal aqui em Petrópolis, que é o Bull Company. Não é isso, Vinícius? É isso aí, um movimento que a gente prisa tirar o preconceito das pessoas, né, com as raças Bulls, especificamente o Pitbull, né? Hoje a gente sofre muitos preconceitos pela cão que é, então as pessoas têm muito medo pelos ataques que vêm acontecendo, mas isso tudo é diferenciado com o cão e a criação, né, cara? Sim, depende muito. Mas antes de falar dessa questão da criação, quando a gente fala raças Bull, a gente enquadra o quê? O Pitbull que você disse, o Bull Terrier. Quais são os tipos? Exatamente. A gente começa a enquadrar toda a raça, toda a linha de cachorro que foi feita para trabalhar com touro, com boi, com animal de grande porte. O Bull Terrier, o American Bully, o Staffordshire, o Pitbull em geral, todos eles foram feitos para trabalhar com cachorro com animais de porte grande. O Bully já veio depois com uma raça mais exótica, que já se tornou uma espécie de cão que as pessoas gostam pela estética. Sim. Então o Bully já veio mais para isso, né? É um cachorro mais com formação, ele é um pouco menor, tem uma estrutura física absurda. A gente tem até um amigo que é criador de Bully também. A fundação do Pitbull foi essa, a ideia do Pitbull foi para isso. Ele tinha um trabalho pastoril, digamos Exatamente, assim. para trabalhar com touro, com E boi. hoje a gente chega no nível já de competições. Aí vem a parte da criação que você citou, Isso, né, Vinícius? hoje a gente a gente tira um pouco. O Pit é um cachorro que necessita de exercício, né? E com isso foi criado hoje os Pit Games, né? Que a gente fala que é como se fossem as Olimpíadas dos Pit, legal. né? Onde a gente trabalha com tração, trabalha com saltos em distância, isso tudo para tirar mesmo aquela ansiedade do cão, entendeu? E isso esbarra no que vocês sempre falam, né? Que é a questão da criação. Exatamente. Que como você vai atender aquele preparo físico todo do animal. Tirar o estresse dele, na verdade. Tirar o estresse, né? E onde entra essa questão do preconceito sobre as rinhas que existiam? Isso ainda existe de forma clandestina? A gente sabe que não é o fundamento da raça. Mas como é que tem funcionado isso? Então, isso tudo começou pelo mal da humanidade, o dinheiro. É verdade. A grande questão de fazer dinheiro, as pessoas perceberem que tanto o Pitbull, o Dogo Argentino, o Bull Terrier, essas raças de porte pesado, né? Eles têm uma mordida muito boa, eles têm uma velocidade muito boa. Então, começou a usar esses cães para fazer a rinha e arrecadar fundos, fazer dinheiro, né? Esse foi o principal motivo de começar essa linha de rinha. O que eu acho importante destacar é que isso é pesquisa, isso é científico. 90% dos ataques que são feitos de cães denominados pitbulls são cachorros mestiços. Isso aí. Não são puros. Até porque o Pit, ele foi originado, eles queriam um cachorro muito potente, muito forte, agressivo contra os cães, mas com pessoas eles são totalmente dóceis. Quando foge dessa docilidade, quando vem para um lado mais agressivo, isso é mensagem, entendeu? Isso é erro de temperamento, comportamental, até uma própria criação, mas o do Pit mesmo, ele é bem dócil. É um cachorro bem dócil. Não tem essa de ser agressivo com o dono. Tanto é que eles são horríveis cães de guarda. Você fala que bom cão de guarda? Não é. Porque ele com pessoa, tá arriscado o ladrão, vai entrar na sua casa, vai brincar com ele. Ele vai levar. Entendeu? Agora, ele é muito territorial e tem esse espírito de liderança, mas com outros cães, gatos, outros bichos. Mas com gente, quando foge disso aí, quando vem para um lado agressivo com pessoas, já sai totalmente da raça. E quais seriam as dicas mais indicadas para quem cria algum cão das raças Bull? Bom, como é que para criação, para poder extravasar toda essa força, toda essa ansiedade que ele tem? Bom, olha só, todo cachorro, na verdade não só o Pitbull, mas todo cachorro que você for ver a história do cachorro, você tem que ver para que ele foi feito. O Pitbull é um cachorro que foi feito para trabalhar com touro, com um animal forte, com um animal de grande porte. Então, você pega um Pitbull, aí você fala assim, poxa, é um cachorro que não sente dor. Mas é óbvio, se ele tomasse um coice e sentisse dor, ele ia parar de fazer o trabalho dele. Verdade, Entendeu? Então, assim, para você, a dica que eu dou para quem quer ter um Pitbull, primeira coisa, tenha consciência do cachorro que você vai ter. Né? Você vai ter um Pitbull, não vai ter um Yorkshire, não vai ter um Pinscher. Você vai ter um Pitbull. Né? Depois, ele é um cachorro que exige extrema atividade física. Não é passeio, é atividade física. Né? Eu trabalho com treinamento de cães já tem bastante tempo. O meu cachorro é um pitbull e entrou no meu casamento com as minhas alianças. Entende? Muito legal. Mas aí que eu digo... Tinha que ter a foto, é pena que não deu tempo de colocar. Mas o que acontece?
Por exemplo, o meu cachorro, antes de eu levar ele para um ambiente onde tinha gente que ele não conhecia, uma ambientação musical, sonora que ele não conhecia, eu dei um cansaço físico nele, fiz um bom treinamento com ele, né? e ele entrou totalmente bem. Então, o que acontece? E a Bull Company, né, que é uma organização que a gente criou, hoje a gente criou em setembro do ano passado, vai fazer aniversário em setembro desse ano, vai fazer 1 ano de organização. A gente criou com uma brincadeira no WhatsApp, eu e a Elianai, a gente criou, vamos colocar uns 3 amigos aí que gostam de pitch, vamos bater uma ideia. Enfim, fizemos o primeiro encontro, deu meia dúzia de gente. Graças a Deus, ontem a gente foi para o 7º encontro, entendeu? Tá dando uma média de entre 15 a 20 dogs já. Gente. Então, Já essas temos mais pessoas... ali até. essas pessoas aí que realmente procuram a gente para ter até uma dúvida, tirar uma dúvida em questão de criação, a gente ajuda. Hoje a gente já está trabalhando com resgate, entendeu? De pits na rua também, pits abandonados ou com maus tratos, ou então alguém infelizmente não consegue mais ter o cachorro e precisam doar por algum motivo, e a gente entra nessa... Fazer essa pesquisa de tentar arranjar um lar para os pits que estão abandonados. Importante priorizar que todas as pessoas que adotam os cães da Bull Company, elas assinam um termo, tá? E nesse termo está indicando e está falando que se houver maus tratos, se continuar com maus tratos ou qualquer tipo de maus tratos com o cão, a gente pode ir lá e tirar o cão da pessoa. A gente já discutiu aqui no programa a questão do bem-estar do animal como um todo, principalmente os animais domésticos. Que é importante esterilizar os cães que estão em situação de rua, que é importante a gente entender que depende muito da criação, como vocês mesmos disseram, que é um problema mais complexo do que imaginam. Tem tudo isso em torno. Era importante ter microchipagem também, para todo mundo saber quem é o dono de cada cão. Tudo isso a gente tem uma certa ideia. Mas especificamente, no caso do Pitbull, por exemplo, numa comunidade que tem um cão que foi mestiço, como vocês disseram, que às vezes pode mudar a genética dele, gerar uma certa agressividade, ficou trancado, e a gente sabe que, seja lá qual for a raça, mas principalmente raças mais fortes, se você trancar, deixar o bicho acorrentado, é óbvio. Certeza. Se fizer isso com a gente, nós que somos seres humanos, não vamos aguentar. Não tem como você ficar acorrentado sem comer, maltratado, sem tomar banho. Se você tem essa situação na sua comunidade, o que você pode fazer? Treinamento e socialização. É o correto se fazer, treinamento e socialização. Antes de tomar qualquer medida, treinamento, chama um profissional da área, socializa seu cachorro, entendeu? Entre em contato com a gente sempre dá um jeito de tentar ajudar, entendeu? O Vinícius coitado, corre o dia inteiro do trabalho, cachorro de um lado, máquina do outro, cachorro de um lado, máquina do outro, o tempo todo. O dia inteiro assim. Mas aí dentro de casa, além de procurar um profissional, o que pode ser feito? Eu vi que a gente tem várias fotos ali do cachorro com a criança, tem essa relação dócil. Essa socialização, né, Leonardo? Dentro de casa. Muito importante desde pequeno. Eu acho que desde pequeno, você tem um cão dessa raça, você tem que socializar ele. O que é isso? Levar ele, mostrar. Quanto mais pessoas você mostrar ele, quanto mais animais, gato, papagaio, qualquer tipo de animal, entendeu? Que você puder mostrar o cão, é muito importante. Isso desde pequeno. Que ele vai crescer visualizando aquilo e para ele aquilo vai ser normal. Sim. Porque o pitch ele tem um instinto, né? O instinto a gente não tira, a gente consegue controlar. É verdade, verdade. Né? Essa fase a gente chama de imprint, né? Que é a fase onde se apresenta o mundo para o cachorro. Né? Você tem um cachorro, é como um ser humano, você isola, ele vai ter uma personalidade feita por ele, os conceitos montados por ele. Se você tem um cão que você ensina ele o mundo desde novo, apresenta ele, você vai ter um cão que vai ser exatamente o que você quer. Exatamente. Sem dificuldade alguma. Então a gente indica, a gente fala para as pessoas, a dica é essa: se tem algum problema com o seu cão, independente de... Não precisa ter medo, às vezes, entendeu? Tem muitas pessoas que têm medo de falar com a gente já logo julgar. Não, você trata errado. Entendi. Não, cara, a gente sabe que é realmente uma raça, uma raça muito boa, mas às vezes a pessoa cria de uma maneira, querendo dar aquele amor pro cão, e às vezes cria de uma forma que não é tão correta, entendeu? Então aí que a gente entra. Te ajuda, a gente pega o cão, se for preciso, tenta fazer uma socialização. O Elianai é o nosso adestrador que tem na Bull Company, então ele está aí realmente para ajudar a gente, à disposição. A especialidade dele é pitbull, entendeu? Eu não sou um adestrador, não, eu sou curioso pra caramba. O curioso acaba ajudando pra caramba também. Entendeu? E com amor ainda funciona. Com certeza. Então vamos deixar o contato da Bull Company e as próximas ações. A gente teve um workshop há pouco tempo. Esse workshop ainda vai acontecer. Vai ser um projeto que a gente está fazendo de um evento muito bacana, vai rolar em Araras, no dia 17 de julho. A gente vai ter palestras lá, a gente vai ter simulação com cães de mordida, detecção, a gente vai falar um pouco da raça, da criação do pitbull.
Uma palestra legal, muito bacana, legal. mais para conscientização das pessoas mesmo, entendeu? Vai rolar mais ou menos por volta de 9 horas, deve até 1 hora da Aí tarde. a programação. Quem ó. tiver interesse também de aprender um pouco sobre a alimentação do cão, a gente tem um parceiro nosso lá que vai estar trabalhando só com a parte de ração, Isso. para fazer uma explicação. É que a gente tem alguns parceiros hoje em dia, né? Graças a Deus a gente já conseguiu alguns parceiros. Tem o Alexandre, que a gente trabalha com uma empresa chamada Dalpet, que é a nossa parceira. Excelente ração aí para os dogs aí, para quem quer iniciar o dog com a ração de qualidade. Sim. Entendeu? A Dalpet, a Pro Ômega. A gente tem uma veterinária também que é parceira nossa, que é a Pet Amado, na Rua Mozela. Então, quer dizer, já abraçaram a causa, né, cara? Então, com a gente aí, entendeu? Beleza. E nesse workshop vai estar todo mundo, vai ser super bacana. E tem a página no Facebook, né? Bull Company, ou Companhia Bull. Só procurar vocês lá então. E vai ter muito pitbull também, que é o que interessa. Que é o principal assunto. É o principal. São quem tem direito em torno disso tudo aí, né? É o motivo de tudo Exatamente. isso. Né? Frisando aqui, só rapidinho, tá, Yuri? Hoje em dia a gente criou para já sair de pitch, tá? Mas todo mundo tá convidado, independente se for um Yorkshire ou um Tosa Inu, pode ir levar, não tem problema, pode acompanhar. Pra socializar junto lá dos bulls. Exatamente. Tem de tudo, né? Já lidei com muitos pitbulls, já tomei mordida de pincher. Então não tem essa, né? Do tem clichê. Tá bom, Helena, obrigado aí pela Obrigado a você. presença, parabéns pelo trabalho. Vinícius também. Obrigado. Tá de parabéns aí pelo movimento. O programa tá aberto. A gente vai sair do ar por um certo tempo, mas quando voltar, Show de bola. tenho certeza que a Bull Company vai estar maior ainda Com e certeza. com bastante dog aí junto. Obrigado, tá? Obrigado. Um abraço. Obrigado. A gente volta logo mais com o programa Falando Sério. Lembrando que você participa pelo Facebook e pelo YouTube. Só procurar Falando Sério com Yuri Moura. Até lá. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele traz um problema ainda maior que pode estar batendo na porta de casa: o Zika vírus. E esse vírus, se contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. E isso é urgente. É preciso pensar em todas as possibilidades de água parada perto de você. 80% dos criadores do mosquito estão nas residências. Faça a sua parte. Vamos destruir o mosquito. E lembre-se de que mulheres grávidas têm que ter cuidados redobrados. Usar repelentes apropriados, vestir roupas compridas e ficar longe de possíveis criadores. Incentive seus amigos e sua família a entrarem nesse combate, unidos na maior corrente da saúde da história do Brasil. Se esse mosquito faz mal para as nossas crianças, ele não pode nascer. E pode ter certeza, o mosquito não é mais forte que o país inteiro. Voltamos com o programa Falando Sério. Estevão Scudesi, coluna de saúde. É isso aí, E aí, Yuri. Estevão, tudo Mais bem? uma tarde, muito feliz. Mais uma aqui. tarde, né? Com Efeito hipotensivo pós-exercício. É verdade. Confesso que me confundi com esse tema. É verdade, é um tema assim um pouco complexo, né? Porém de grande interesse, principalmente para aquelas pessoas que possuem hipertensão arterial. Né? Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil, cerca de 24 a 25% da população adulta está hipertensa. Pô, isso é um dado que chama bastante atenção e um dado crítico. E qual é a origem disso? Uma série de fatores. Pode ser um fator hereditário. Número 1, fator hereditário. Pode ser sedentarismo, a pessoa sedentária, não pratica atividade física. Pode também ter o excesso de sal na alimentação. Sim. E às vezes é o excesso de sódio, não é nem propriamente dito sal. Pode ter excesso de sódio, a pessoa não percebe. Então, basicamente, é hereditariedade, sedentarismo e uma má alimentação.
né, vai causar hipertensão. Quer dizer, 1 em cada 4 adultos brasileiros está hipertenso hoje. Isso é um dado que chama atenção. Quando a gente fala da população em geral, são cerca de 30 milhões, né, o Ministério da Saúde diz que são cerca de 30 milhões de brasileiros hoje com hipertensão. Sim. E a gente sabe que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a maior causa de morte. Quer dizer, na verdade, os problemas vasculares são a maior causa de morte no mundo, né? Depois vem problemas pulmonares, enfim, mas os problemas vasculares, sem dúvida, estão ali à frente disso à frente das causas de morte. E está muito ligado a essa questão do pós-exercício, como você disse? Então, aí muita que tá gente o grande morre no lance. pós-exercício, na musculação ou no Olha, exercício aeróbico? Às vezes a pessoa que tem um problema que não está diagnosticado, aí se não tiver diagnosticado, não tiver medicado, existem alguns riscos que podem ser levados aí em consideração. Mas aí, tendo a conduta pré-participativa de atividade física direito, feita com o médico, não tem problema nenhum. Mas por isso que a gente sempre alerta aqui, né, Yuri? Tem que procurar o profissional, principalmente o médico, antes de engajar num programa de exercício físico, né? Agora, o que é o efeito hipotensivo do exercício? Não é verdade? É um efeito benéfico, tá? Que quando a pessoa faz atividade física, por exemplo, pode ser aeróbio ou até mesmo musculação. Isso também é uma grande discussão, a gente vai falar um pouquinho mais. Durante a atividade, quando a frequência cardíaca está alta, as catecolaminas, que a adrenalina está sendo liberada, a pressão arterial ela tende a subir. Sim. Então, durante a atividade física, você tem uma alta de pressão, tá? Quando você termina, existe uma série de mecanismos regulatórios mediados pela homeostase do organismo, que é o equilíbrio, né? Se subiu, tem que descer. E, em grande parte, esse momento pós-atividade vai gerar um efeito de hipotensão, que é o oposto da hipertensão. E quando a gente fala do sujeito hipertenso, até mesmo do normotenso, isso é ideal. A gente quer realmente diminuir a pressão arterial desse cara. Então, o exercício ele tem um papel fundamental, quase que um medicamento nesse quesito. Né? Obviamente que a pessoa que faz o uso do medicamento já previamente prescrito pelo médico não deve abandonar o medicamento. Só o médico que vai poder dizer isso. Sim. Mas o que está sendo observado por vezes é o indivíduo que é hipertenso, toma remédio, está controlado, ele começa a engajar num programa de treinamento físico e começa a notar que a pressão arterial cada vez diminui, e daqui a pouco o remédio, aquela dosagem do remédio, o médico já consegue colocar metade da dosagem, porque o remédio está dando conta, além da conta já da pressão arterial, porque tem o efeito adjuvante do exercício. Então, e aí existe uma grande dúvida, né? E a musculação? Porque a gente sabe que o aeróbio, caminhada, corrida, principalmente os de mais longa duração, vão causar um efeito hipotensor de até 24 horas após a atividade. Sim. Então, o cara fez o exercício, fez a esteira, fez a caminhada na rua, fez a corrida na rua, bicicleta, ele vai ter um efeito benéfico de pressão Pelo menos baixa por mais um até dia. 24 horas, em alguns casos. Então é instantâneo praticamente. Sem dúvida. Você diz, é quase que um remédio. É um remédio, sem dúvida. As pessoas têm que abrir o olho para isso, né? Isso tem sido falado ostensivamente já, né? E a gente tratar alguns problemas com atividade física, que é uma forma de tratar relativamente barata, não é verdade? Caminhada, pensa uma forma mais barata do que a caminhada. É, verdade. Claro que a pessoa tem que estar orientada, né? Aí que a gente sempre fala para o cara não ir em casa e calçar o tênis e sair na rua. Sim. Tem que ter uma conduta de pré-participação orientada pelo médico, tá? E a musculação, que eu acabei não falando, né? A musculação vai gerar esse efeito benéfico? Vai também. Ele é um pouco menos duradouro. Em alguns casos, até 12 horas após a musculação, a gente observa o efeito hipotensivo, tá? Porém, pelo fato da pessoa estar gerando massa muscular, estar ganhando força, existe um processo conhecido como angiogênese, que a musculação permite, que é a geração de novos vasos sanguíneos. Sim. Então, os vasos sanguíneos vão se alastrando, a pessoa vai criando mais vasos sanguíneos, isso vai dando uma ajuda ao sistema circulatório como um todo de lidar com a volemia, que é o volume de sangue. Isso a longo prazo... Que é essa tensão que a gente fala da hipertensão, talvez, esse tensionamento de fluxo sanguíneo. Tudo isso é um equilíbrio entre a frequência cardíaca e a pressão arterial, que a gente tem um valor de multiplicação que dá o duplo produto, que é um produto de cálculo dessas duas variáveis. Tudo está nesse balanço hormonal, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, epinefrina. Então, quer dizer, isso tudo está em conjunto.
E, a longo prazo, já tem sido observado que, em repouso, a pessoa que faz atividade física está em repouso, verifica a pressão está mais baixa do que estaria 3, 4 meses atrás, Sim. antes de engajar num programa de atividade física. Então, você tem um efeito crônico, além desse efeito agudo pós-exercício de baixa de pressão. Então, é aquilo que você sempre fala, a prevenção, a tem atividade jeito. física É. mudam mais a vida do que a gente imagina. Tem uma frase de um pensador americano que diz que a atividade física, a saúde faz muito sentido, mas não faz muitos dólares. É verdade. Né? Então, assim, eu acho que fica o recado aí para as pessoas em casa se conscientizarem cada vez mais. A gente bate extensivamente nessa tecla. Parece até chato isso, né? Sim. Mas é tão importante, né? Você vê que esse dado de 1 em cada 4 adultos no Brasil tem hipertensão arterial e a maior causa de morte no mundo são problemas vasculares que também são decorrentes da pressão arterial. Sim. Então, vão abrir o olho para até mesmo esse efeito ser diminuído nas filas do SUS, ser alarmante. diminuído nos programas do governo, até mesmo na prevenção. Todo mundo conhece ou tem um familiar que tem esse tipo de problema. Então, é uma informação que Valiosa, né? é valiosa Sem demais. dúvida. Estevão, Então, procure o profissional, o médico, procure o profissional de educação física e também procure o nutricionista para adequar essa dieta. Estevão, foi bom estar contigo aí em mais uma temporada do programa. Foi ótimo, prazer. E continuaremos falando de saúde aí Com sempre que certeza. voltarmos ao ar. Com certeza, vou estar aguardando. Um abraço, tá? Abraço. A gente volta logo mais com Patrícia Assis na coluna de sustentabilidade. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Voltamos com o programa Falando Sério. Patrícia Assis trazendo soluções sustentáveis pra gente. É isso aí, vamos contribuir um pouquinho com a informação verde, né? Isso, e hoje você vai falar um pouco de materiais de construção alternativos, sustentáveis, recicláveis, é isso? Isso, é. A gente, hoje, a construção civil, ela está muito focada nessa questão do material verde, né? Dos materiais que podem substituir o material que a gente já tem, né, de tradicional na construção civil, e que a gente sabe que 50% da produção dos resíduos sólidos provém da construção, né? Então, quando você começa a trabalhar em cima dessas questões de materiais reciclados, de restos de entulhos de obra que você reaproveita para a construção, você acaba diminuindo esse impacto, né? E aí a gente tem alguns exemplos numa construção, as pessoas falam assim, mas hoje você ter uma casa sustentável, uma casa verde, sai cara. Não, pelo contrário, ela costuma sair até mais em conta, planejada, do que uma construção tradicional, né, convencional, digamos assim. Então, alguns materiais que a gente pode, de repente, repensar quando a gente for... E cortar excessos também. E cortar excessos, né? Quanto mais você tem uma construção limpa, sem muito rebusque, utilização de muitos materiais, você, claro, você acaba diminuindo
esse impacto, né, no meio ambiente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem uma preocupação muito forte é a questão das madeiras, né? Quando você retira a madeira, a gente sabe que as florestas foram dizimadas, grande parte, por conta dessa questão das madeireiras tirarem para a construção civil, né? De uma forma totalmente desregulada, sem controle. Ilegal, Ilegal, claro. A gente até hoje tem, né? Problemas seríssimos nessa questão. Então, quando você vai comprar madeira para fazer lá a sua casa, o que seja da sua obra, você pode procurar o selo da madeira verde, que é a madeira certificada. Que ela é feita para isso. Porque ela é feita para isso, né? Existem as árvores que são plantadas com esse destino, para a construção. Então, quer dizer, ali você já tem um trabalho já de preocupação com essa questão, né? E a grande parte dessa madeira que está chegando no mercado, ela vem com esse selo, né? A gente precisa só ter esse cuidado de prestar saber atenção da onde ela provém, né? A gente tem também as questões, por exemplo, da água, o consumo da água. Você reduz através dos sensores. Quando você vai colocar uma torneira com um sensor de presença, você diminui até 70% a quantidade de água que você utiliza na obra, né? No seu dia a dia, na sua casa. Então, poxa, 70% é coisa pra caramba, né? As descargas também vêm agora com aquele sensor ela só pode colocar 6 litros de água. Então, esses pequenos detalhes de uma obra, quando você vai comprar o seu material, você pode... Sensor de luz, de presença que a gente tem. As lâmpadas LEDs que agora estão... Também. As pessoas, mas elas são caras. Elas são caras, mas elas duram, assim, um tempo que a outra não tem. É desproporcional. E elas geram uma economia de energia absurda, né? Eu posso falar isso porque na minha casa eu comecei a fazer a reposição, trocar as convencionais pelas LEDs e eu já observei a queda na minha conta de luz. Sim. Né? Então, é um investimento que vai ser um pouquinho mais a longo prazo, mas que você vai observar no seu dia a dia, né? A questão das tintas, vou pintar a casa e tal. Hoje a gente já encontra no mercado as tintas com selo verde também, que são as tintas feitas à base d'água, feitas à base de óleo vegetal, quer dizer, e que poluem muito menos do que uma tinta que você extrai o petróleo, que tem o componente volátil, que polui o lençol freático e essas questões. Então, são como sempre, a gente discute que vários mecanismos que unidos que às vezes as pessoas fazem a desconhecem, diferença. né? Hoje você tem alguns materiais, blocos de pedra, feito da própria pedra. Você tem os blocos de tijolo feito através de material reciclado, que é britado quando você tem uma demolição. De entulho, aproveitamento de entulho. Restos de entulho. Então, tudo isso é pré-fabricado, né? Ele reaproveita esse material e ele volta para a construção civil de uma forma sustentável, sem agredir tanto o meio ambiente, né? Perfeito. A gente tem algumas imagens ali. Esse aí é uma construção feita com garrafa PET. Isso, o bambu é muito utilizado também. A gente tem as madeiras do plantio dos eucaliptos, né? Que tem também toda essa pegada. Os telhados verdes também entram nessa questão da construção, porque, olha, você vê colocando a manta na cobertura, que já diminui o impacto também, você diminui a geração de energia, né? Não precisa ter tanto ar-condicionado ligado. Enfim, a luminosidade, quando você faz uma casa com a preocupação da posição do sol, você não precisa ficar utilizando tanto a luz elétrica. Questão até de aquecimento, dependendo da posição. Ali são blocos compensado com madeira feita através de... Já existe a madeira plástica, Olha, né, tem no mercado, tanta coisa. feita através do... Ela é igualzinha à madeira original. E ela tem uma vantagem, porque além dela ter um custo menor, ela não causa o impacto no meio ambiente. E ela é reciclável, porque por ser plástica, ela entra na questão da reciclagem. Reaproveitada várias vezes. E ela é muito utilizada para piso, para revestimento, e ela tem uma beleza também. É bem interessante essa madeira plástica. Hoje, ela está entrando agora no mercado, mas já está tendo uma boa aceitação. E outra coisa que eu só vou frisar, a gente tem que tomar cuidado quando uma propaganda diz, é um produto verde. A gente precisa realmente ver se ele tem um certificado, sim, porque muitas pessoas usam a mídia, a propaganda para dizer
dizer que é um produto É o marketing verde, e mas não é ecológico. Exatamente. É Então só é só marketing. ficar ali de olho no selo, né? Todas têm que ter o certificado. Né? E, enfim, é por aí. É por aí. São Patrícia, ajustes. mais uma vez trouxe grandes ideias. Ah, Quero imagina. agradecer também a tua participação Eu que nessa agradeço. quinta temporada É, do programa eu que Falando agradeço. Sério, aqui na TV Vila Imperial. Foi. A gente tem bastante conteúdo no YouTube, quem quiser Isso, acompanhar. Você tá tem lá tudo lá. 200 mil visualizações, alguns vídeos, pouquinho. comentários, participação. E com certeza a gente volta para uma sexta temporada, depois de outubro, quiser. com mais novidades aí Voltamos com novidades. e atrativos. Isso mesmo. Obrigado, tá? Eu que agradeço. E a gente imagina. volta. Beijo. Bom, agora eu quero me despedir de vocês, agradecendo antes de tudo a equipe do Canal 19, na figura do Ronaldo, do Kaique, do Douglas, do Luciano, de todo mundo que tem auxiliado aí nessa quinta temporada do programa Falando Sério. Eu tenho que me despedir da TV, sou pré-candidato a prefeito na cidade de Petrópolis e por isso, de acordo com a lei eleitoral, não posso mais estar aqui com vocês semanalmente. O programa trouxe aquilo que sempre trouxe, informação, discussão, e tentou mostrar para vocês que a gente pode discutir Petrópolis de uma maneira diferente, com esse viés sustentável da Patrícia, com o viés da cidadania que a Gabriela Maldonado trouxe, com o viés da saúde que o Estevão Escudé sempre trouxe e também com o que tem acontecido no nosso município diretamente, como são as entrevistas pontuais que a gente faz. Quero dizer que acredito muito que a gente pode construir uma cidade cada vez melhor, uma administração pública eficiente, que escute mais a população, que chegue mais nos bairros e principalmente possa superar os problemas que a gente tanto discutiu aqui. Mobilidade urbana, habitação, trânsito, educação, saúde, segurança pública e todas essas questões que são muito importantes para a gente. A gente volta aí depois de outubro, depois das eleições e com certeza o programa Falando Sério continuará no ar por muito tempo. Uma boa tarde e até breve. Foi?